Glória Web TV. Evangelizando pela internet. Amado irmão, amada irmã em Cristo Jesus, o nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Todos os tempos, povos, culturas e religiões conhecem e têm lugares privilegiados de culto, de encontro com o divino, com o transcendente. Tais lugares podem ser montanhas ou vales, o mar ou rios, árvores ou pedras, pedras naturais ou erguidas. São lugares onde a divindade se manifestou, onde se comemora tais manifestações, ou onde a divindade se crê mais próxima e onde se poderá entrar em contato com ela, especialmente no culto. Lembrando-se a presença e ação divinas, sente e recebe-se força divina ou até salvação. Precisamente em tais lugares costumavam se construir templos, espaços reservados como morada de Deus e lugar de encontro com a divindade. Dados do judaísmo. Também os hebreus tinham lugares santos. Já Abraão construiu perto de Betel um altar para o Senhor e invocou o seu nome. O Monte Sinai e outros eram mais tarde lugares santos de manifestação de Deus e de encontro com Ele. No deserto construíram a tenda de revelação, e Salomão ergueu o templo em Jerusalém, embora sabendo que a presença de Deus não se limita a determinado lugar, como ele mostra claramente na oração de inauguração do templo. Será verdade que Deus habita nesta terra? Se os céus dos céus não te podem conter, muito menos esta casa que construí. Para os hebreus, a tenda da revelação e o templo de Jerusalém eram de fato lugares privilegiados de encontro com Deus. Neles, de modo especial, Deus se manifestou e pôde ser encontrado, e no templo se podia oferecer a ele sacrifícios. Nestes lugares definidos, o infinito, Deus, se encontrava com o finito, o ser humano. Dados de Jesus e do cristianismo nascente. Também para Jesus o templo de Jerusalém era lugar privilegiado de encontro com Deus, seu Pai. Era a casa do seu Pai e a casa de oração. Era um lugar de ensinamento de Jesus e dos apóstolos. Os primeiros cristãos mostravam-se assíduos no templo. No entanto, o encontro mais íntimo com o Senhor, ressuscitado na fração do pão. Eles não celebravam no templo, mas partiam o pão pelas casas. Assim se nota, desde os inícios da comunidade cristã de Jerusalém, um certo distanciamento do templo. Distanciamento esse que leva à substituição do templo de Jerusalém por um novo templo. Como Jesus mesmo havia anunciado por ocasião da purificação do templo de Jerusalém, quando disse: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Mas ele falava do templo do seu corpo. Observa logo o evangelista São João. Na conversa com a samaritana, que o mesmo evangelista relata, Jesus disse: vem a hora em que nem sobre esta montanha, Garizim, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas em espírito e verdade. Portanto, o novo templo é Jesus mesmo, o Senhor ressuscitado sentado à direita do Pai, no qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No entanto, já que Jesus Cristo é a cabeça do seu corpo místico, do qual todos os batizados são membros, São Paulo pôde também com razão escrever aos cristãos de Corinto: não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E nós é que somos o templo do Deus vivo, como disse o próprio Deus: em meio a eles habitarei e caminharei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A imagem do templo construído de pedras vivas, que são os batizados, com a pedra angular Jesus Cristo, exprime a mesma verdade. Portanto, o corpo místico de Cristo, que é a igreja, é o novo e verdadeiro templo, lugar de encontro com Deus, de reconciliação, de comunhão e adoração. Neste templo habita Deus, não em moradas feitas por mãos dos homens,
como disse o protomártir Santo Estevão. No Areópago, São Paulo disse o mesmo com as seguintes palavras: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, ele, o Senhor do céu e da terra, não habita estes templos feitos pelas mãos dos homens. Assim é compreensível que os cristãos dos 2 primeiros séculos não pensavam em construir templos para as suas reuniões. Serviam salas amplas de casas grandes de alguns deles que eram mais abastecidas, para ouvir a palavra de Deus e celebrar a ceia do Senhor. Eles batizavam em córregos ou nas termas. Em geral, se reuniam em ambientes reservados, íntimos, condizentes ao estar reunidos com o Senhor da Glória. A partir do século III, sobretudo depois de Constantino, quando as comunidades tinham crescido, precisavam de espaços maiores. Usaram então as basílicas existentes ou construíram novas, mas não perderam, pelo menos não logo, a consciência de que Cristo e eles mesmos eram o verdadeiro templo. Espaço litúrgico, considerações gerais. O lugar do culto dos cristãos é a Assembleia Viva, que por ser santa, isto é, separada, escolhida, torna o espaço celebrativo sagrado. Prova dessa consciência dos cristãos da antiguidade é o fato de que eles inauguraram seus novos espaços litúrgicos simplesmente pela primeira celebração da Eucaristia, sem rito algum específico de bênção ou dedicação. Todavia, não se pode celebrar sem ou fora de algum espaço, mesmo que não fosse um espaço construído para essa finalidade, pois um espaço que a natureza oferece pela celebração torna-se litúrgico. Ora, o espaço em que celebramos pode ser sagrado em duplo sentido, porque nele se celebra o mistério de Cristo ou porque ele manifesta como espaço o mistério de Cristo. Podemos chamar de funcional a primeira dimensão, a outra seria a mistérico transcendente. O Catecismo da Igreja Católica sugere a mesma distinção, dizendo: os cristãos constroem edifícios destinados ao culto divino. Essas igrejas visíveis não são simples lugares de reunião, mas significam e manifestam a igreja viva neste lugar, morada de Deus com os homens reconciliados e unidos em Cristo. Caro internauta, obrigado pela sua audiência. Até a próxima quinta-feira com as bênçãos de Deus e a proteção de Nossa Senhora da Glória. Mysterium Fidei Mortem Tuam annunciamus Domine et Tuam resurrectionem